O presidente Donald Trump anunciou que pretende classificar o movimento Antifa como organização terrorista. Numa publicação nas redes sociais, o republicano descreveu o grupo como ameaça radical da esquerda doente e perigosa. Ele também recomendou que aqueles que financiam o movimento sejam investigados de acordo com os mais altos padrões e práticas legais. A Antifa é considerada um movimento pouco organizado, sem estrutura de liderança ou hierarquia clara. A decisão de Trump foi tomada após o assassinato do ativista Charlie Kirk. Autoridades investigam uma possível ligação do acusado com grupos radicais. E além da Antifa, os Estados Unidos também podem classificar as facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. A decisão pode ser de modo unilateral, seguindo a lei norte-americana. Segundo especialistas, a medida pode ser uma resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, já havia informado que o governo Trump deve anunciar novas sanções contra o Brasil em breve. Beijo. Kelly, essas circunstâncias de classificação de terrorismo têm a ver com as questões de resposta a esse tipo de criminalidade, que nos Estados Unidos permite um julgamento específico, celas específicas, além da questão de afetação do patrimônio, né, da circulação de dinheiro. Acontece que vamos por parte. Antifa, a não ser que eu esteja enganado, de fato não é uma entidade, não é uma organização, historicamente está associado a pessoas que se consideram lutando contra discursos radicais de discriminação, daí a expressão, né, Antifa ou antifascismo, já que na década de 1930 os movimentos fascistas foram associados ao xenofobismo, essa ideia de supremacia étnica, religiosa contra o multiculturalismo, e aqueles que defendem esse tipo de sociedade se colocaram em oposição a esse fascismo como Antifa. Acontece que como existem essas marchas que a gente via aí na cena agora, questionando a liberdade de expressão não ser absoluta, exatamente para combater discursos racistas, de alguma forma, os Estados Unidos, nessa disputa interna do que é a liberdade de expressão e do que é a identidade americana, o Donald Trump tenta capitanear politicamente, se opondo ao movimento antifascista em favor da liberdade de expressão, mas também em favor de grupos supremacistas. E o combate à Antifa como terrorismo busca dar à sua base essa resposta. Críticos à medida chamam de censura disfarçada, até porque, Kelly, no dia de hoje, tirou do site da Casa Branca exatamente um estudo que mostra onde está concentrada a violência dentro dos Estados Unidos por alinhamento ideológico. E numericamente, pelo menos segundo esse estudo que foi derrubado, a extrema-esquerda responde por menos de 5%, enquanto o próprio terrorismo internacional ou de filiação religiosa, 15%. Já esse outro braço, o de supremacia branca, responde a quase 50% da violência dentro dos Estados Unidos. Sobre a classificação de grupos estrangeiros como terroristas, tanto o Brasil quanto a Índia temem que os seus braços dentro dos Estados Unidos, né, brasileiros ou indianos, ou mesmo internamente dentro do seu território, o combate à criminalidade segundo as suas próprias leis, fiquem contaminadas por essa pressão dos Estados Unidos, ou seja, internamente lá pode enfrentar dificuldades nacionais desses países por questão de classificação e tentar expulsá-los do território americano, bem como as políticas nacionais intimidadas por essa pressão americana que pode afetar a circulação de bens por simples vontade, né, dos Estados Unidos, sem ter que dialogar com as autoridades locais.